Meu algoritmo me odeia e eu posso provar. Bom, o título do vídeo é Ancião ensina que Jesus não é o suficiente. Gente, por que eu estou trazendo esse vídeo aqui? Porque quando um líder de qualquer igreja que for prega alguma coisa que vai frontalmente contra o ensino das Escrituras, de duas uma, ou você considera que essas pessoas que frequentam essa reunião são de outra religião, ou você fala em favor dessas pessoas, mostrando para essas pessoas que o que está sendo pregado não é bíblico e alerta essas pessoas para que elas possam seguir o evangelho genuíno. Então a minha preocupação aqui não é atacar a igreja que falou isso, embora eu ache que essa igreja tem pisado na bola com frequência, mas também não é um negócio novo, isso já acontece faz tempo. E para mostrar para as pessoas que elas precisam se responsabilizar pela sua fé, porque elas não podem simplesmente aceitar que qualquer mensagem seja pregada na igreja delas e elas gritem aleluia e levem isso para casa como se fosse verdade. Tá, tudo bem, vamos lá, vamos explicar o que aconteceu, qual é a mensagem. Por que eu falei que meu algoritmo me odeia? Porque esse vídeo caiu para mim, essa pregação, apareceu para mim um trecho dela, um corte de alguém achando essa pregação maravilhosa, e eu fui procurar a pregação inteira porque imaginei que o contexto pudesse não explicar, tirou do contexto, pode não ser bem isso que o pregador, o ancião aí quis dizer, mas infelizmente foi realmente isso que ele quis dizer, e eu assisti a mensagem inteira. Basicamente esse trecho, ele tá em 1h25 de pregação já, então assim, eu assisti bastante coisa e deu para ver o que ele realmente quis dizer com o que ele disse, tá? Então, o texto que ele prega é Mateus 13:44. Se você quiser pausar o vídeo para ler, Mateus 13:44, ele vai falar sobre o tesouro que foi perdido, a parábola do tesouro e depois a parábola da pérola, que são duas parábolas em paralelo, mas ele cita só a parábola do tesouro. E engraçado que quando eu fui pesquisar o vídeo completo, eu vi que esse ancião ele tem muitas pregações com esse mesmo versículo. Ele usa muito esse versículo para pregar, e todas as pregações ele traz um negócio diferente. É como se esse versículo tivesse infinitos significados. Ele pega esse versículo, fala uma coisa, aí pega o mesmo versículo, fala outra coisa, ele pega esse mesmo versículo, fala outra coisa. E aí por fim eu consegui achar essa mensagem que é desse ano, de março, final de março de 2025. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem, vamos lá. Olha, tá vendo aí? Você quer comprar aí dentro tem um tesouro, uma riqueza que o mundo todo não paga. Nós aceitamos, mas a gente não quer com que pagar. Mas compramos e o Senhor vendeu para nós. Tá certo, o negócio fechado é teu, você tem o direito da posse, mas não tem o domínio da posse. Tá, olha o que ele está falando. Ele está falando que você recebeu a oportunidade de comprar um terreno e que nesse terreno tem um tesouro. E Deus te deu essa oportunidade de você comprar esse terreno, mas você não tinha dinheiro. E você decidiu comprar o terreno mesmo sem ter dinheiro. Então você tem o direito de usar esse tesouro. Você tem direito de usar, mas você tem o direito você não tem o direito da posse, você tem o direito de uso. Nesse terreno que você acabou de comprar, mas você tem que pagá-lo. Porque se você não pagar esse terreno que você comprou, você perde o direito da posse. Não vai ter. Então você tem que pagar esse terreno, certo? É basicamente isso que ele está querendo dizer. Vamos lá. Domínio nunca. Então nunca vai ser 100% teu. Ele é para você ir usando agora. Você tem que pagar. Você vai usando, mas não é teu, entendeu? É essa a ideia. Ele está focando no terreno. Não é dinheiro daqui da terra. É pagar com o que nós estamos fazendo aqui agora. Obediência, louvor a Deus, honra, glória ao nosso Deus. Nós estamos pagando assim. Tá, então, para ele, esse pagamento é um pagamento espiritual, né? Tá, vai fazer muito bem para nós ler o texto, tá? Ler o texto. Vou focar na explicação que ele deu e a gente vai ler o texto para ver se faz sentido. A explicação dele é o seguinte: Deus te oferece um terreno, e só que você não tem dinheiro para pagar. Então você compra esse terreno, mas você tem que pagar o terreno, né? Então você pode ir usando o terreno, mas você não pode parar de pagar, porque senão esse terreno não vai ser seu, né? Ele vai falar outras coisas mais para frente e depois a gente vai entender. Mas olha só, vamos lá. O texto é Mateus 13:44, vamos ler. Diz o seguinte: o reino do céu, ventilador aqui, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo,
que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Tá? Ele comprou o campo, mas o foco do versículo não é o campo. O que acontece no versículo? O que acontece na parábola? Ele vai falar, o ancião vai falar aqui que o terreno ele vai comparar o terreno ao reino do céu, né? Só que o terreno não é o reino do céu. O versículo é muito claro em dizer que o reino do céu é comparado a um tesouro. O tesouro é o reino do céu. Então, o reino do céu é comparado a um tesouro que um homem achou o tesouro. Ele achou. Então, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. Onde está esse tesouro? Escondido no campo. Ó, a cachorra se mordendo ali, ó, tá se coçando inteiro. Nino, para. Coisa feia. O reino do céu é o tesouro. O reino do céu não é o campo. Certo? Então já está errado aqui. Tá? Tem muita coisa errada nessa explicação. Muita coisa. Ele claramente não entendeu a parábola. E ele já pregou isso várias vezes e não entendeu ainda. Que um homem esconde depois de achá-lo. Ou seja, esse cara estava andando e ele tropeça num tesouro, ele acha um tesouro e ele enterra o tesouro, ele esconde o tesouro. Esse é o negócio. Então o foco é o tesouro. Por que o homem compra o campo? Porque ele mesmo escondeu um tesouro que estava ali. Então ele sabe que tem um tesouro ali. Mas ele comprou o tesouro? Não. Ele comprou o terreno. Mas o tesouro ele achou. Certo? Então, o grande problema das pregações, da maioria das pregações e dessas mensagens esquisitas é que se a gente não tira os conceitos do que o versículo quer dizer, a gente corre o risco de falar um monte de coisa que o versículo não diz. Então, por exemplo, ele disse que Deus ofereceu o terreno. Não, Deus não ofereceu o terreno. O texto não faz a menor menção a oferecer o terreno. Né? O foco do texto também não é o terreno. Ele comprou o terreno, mas o foco é o tesouro. Por que ele comprou o terreno? Porque ele encontrou um tesouro. E ele não paga pelo tesouro. E ele também não paga parcelado. Então, esse monte de coisa que ele falou, não tem no texto. Você não acha isso no texto. Não, ele não tirou do texto. Ele tirou de coisas que ele acredita e que não tem a ver com o texto e que não são bíblicas. Esse é o problema. Então, vamos continuar para vocês entenderem para onde ele vai, qual que é a ideia? Eu vou colocar o vídeo de novo. Procurando não ficar devendo nada. Andar em santidade e em justiça, ele está pagando. Até que chega a hora que você quitou a dívida. Então, olha só. Você anda em santidade, quando você anda em santidade, você está pagando o terreno. Até que chega uma hora que você quita a dívida. Caramba, hein? Depois eu falo. Agora é tudo teu. Aí o que o Senhor fala? Pega isso que está dentro de nós. Agora é tudo teu. O que o Senhor fala? Leva embora lá para os céus. Isto aqui que já não serve mais para nada, fica aí para a terra comer, engolir. Pega o que está dentro de nós e leva para o céu. Ou seja, pela explicação dele, você morre quando você quita a dívida. Né? Foi o que ele falou claramente aqui. É da terra e volta para a terra. Tem gente que não gosta de ouvir isso aqui não, irmãos. Mas ninguém consegue escapar disso aqui. Tem alguém que consegue escapar-se da morte? Acho que essa pode escapar naquela hora. Mas eu acho que essa é a única verdade que ele falou no vídeo. Ela vai estar esperando na outra esquina. Não morreu de criança, de moço, de adulto, vai morrer de velho. Ninguém escapa. Nós estamos aqui ainda com a vida deste corpo. Estamos aqui com saúde, estou vendo gente bonita, todo mundo contente, de cabeça erguida. Um sorri, outro dá glória a Deus, gente de pé, assim por diante. O que quer dizer isso? Que tem um corpo, graças a Deus, ainda estou aqui. E você tem uma riqueza aí dentro, que você precisa, não deixa atrasar as prestações. Olha lá, não deixa atrasar as prestações. Aí ele volta na ideia de que você precisa pagar o terreno. Porque na cabeça dele é meio católico, é como se você estivesse comprando um terreno no céu. Você está fazendo alguma coisa para comprar esse terreno. Porque a vida de santidade é essa compra do terreno. Você perdesse essa riqueza que você comprou, primeiro a entrada que você deu nesse terreno foi o sangue que Jesus derramou na cruz. Olha isso. Aí já fez você ser dono desse terreno. Mas para receber a escritura definitiva, vai pagando com amor, com a vida. Entende? Entende o problema disso? A entrada desse terreno você pagou com o sangue de Jesus. Mas para receber a escritura você tem que ir pagando. Ele parte do pressuposto de que Cristo não é o suficiente para pagar pela sua salvação. Você vai ser salvo? Vai. Mas Cristo não é o suficiente para pagar por essa salvação. Então, eu entendo de onde vem isso.
E é isso que eu quero explicar, tá? Eu entendo de onde vem esse raciocínio, porque não é privilégio dele pensar que é assim. Tem muita gente. Eu aprendi assim. Confere comigo aí. Jesus andou 50% do caminho, mas você tem que andar os outros 50%, porque senão você não vai ser salvo, né? A gente aprendeu assim. Eu aprendi assim. Eu vim de um meio onde a teologia era essa. Era que Jesus fez um trabalho até a metade. E o resto da metade você tem que fazer. O pessoal não tinha nem vergonha de falar isso. Agora, o sacrifício de Jesus não foi o suficiente? Você pagou a entrada do terreno com parte do valor? Bom, vamos lá, vamos clarear esse conceito. Esse conceito é um claro problema entre fé e obras, né? Tudo bem, a palavra diz em Efésios 2, isso é claro, gente, Efésios 2, 8 e 9, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, quando fala da salvação, a gente fala que a salvação é pela graça. Paulo vai explicar. Você é salvo pela graça e não vem de obras para que ninguém se glorie. Esse versículo, ele tem que ser um balizador na leitura das doutrinas e dos outros textos quando você lê sobre salvação. Se você acredita que a Bíblia não se contradiz, esse texto não pode contradizer o outro, né? O texto de Mateus 13, 44 não pode contradizer Efésios 2, 8 e 9. Tá, outro versículo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas a salvação é um dom gratuito de Deus por meio de Cristo. Não está dizendo que o salário do pecado é a morte, mas 50% da salvação é dom de Deus, o resto você paga. Não é isso que o versículo diz. Então, quando a gente vai explicar o texto de Mateus, a gente tem que entender o que as Escrituras dizem no restante da sua explicação a respeito da salvação. Então, o assunto é salvação. O que o texto diz? O texto diz, olha só, o reino do céu, aí está falando de eternidade, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Vou seguir, porque essa parábola é uma parábola dupla, tá? Ele deveria ter seguido, lido 45. O reino do céu também é semelhante, quer dizer, ele está continuando a história anterior. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que possuía e a comprou. Presta atenção. O foco não é o campo. O foco é o tesouro. O homem estava andando, encontrou o tesouro. Foi para casa, ele escondeu o tesouro e foi para casa. Ele não poderia tirar o tesouro daquele terreno, porque o tesouro pertence ao dono do terreno. Ok? O tesouro é do dono do terreno. Isso está na lei mosaica. Os judeus não faziam isso. Eles consideravam tirar. Se você encontrou um negócio na minha casa, isso é meu. Você não pode encontrar uma nota de 100 reais na minha casa e levar embora. Se está na minha casa, é minha. Certo? Isso é meio óbvio. Mas você pode comprar a casa sabendo que o terreno, que o dinheiro vai estar lá. Nada impede você de fazer isso. Quando esse homem vende tudo que tem e volta para comprar o terreno, ele está fazendo um investimento num tesouro que ele não teria dinheiro para pagar se ele fosse comprar. Então ele não está comprando tesouro, ele está comprando um terreno e ganhando o tesouro. O reino do céu é semelhante ao tesouro, não ao terreno. Ou seja, o reino do céu é aquilo que você não pode comprar. Você não tem dinheiro para comprar. Você só consegue acesso porque você ganhou, porque você achou, porque é de graça. Se você tivesse que comprar o tesouro, você não teria como pagar. Entende? Essa é a questão. A mesma coisa da parábola. Ele acha uma pérola de grande valor, que faz com que esse negociante venda todas as outras pérolas em favor de comprar a pérola que ele achou, que vale muito mais do que ele poderia. Quer dizer, isso aqui é muito parecido com a história do jovem rico,
que pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Jesus fala, vende tudo que tem e volta aqui e me segue. Porque o foco não era nas coisas que ele tinha, e não era, você vai comprar o reino de Deus porque você vai vender as suas coisas. Não, você vai me seguir. Então, o foco é sempre Cristo, porque é Cristo que paga. Mas de acordo com esse ancião, Cristo paga a entrada e você paga o resto. E esse é o problema. Tá bom. Então se a gente entende que a salvação é de graça, que você ganha a salvação, que você encontra esse tesouro, que você não tem dinheiro para comprar. Se você fosse comprar esse tesouro, você não teria dinheiro. Entende que é um investimento lógico. Ele vai comprar o terreno porque o tesouro está lá. Mas se ele tivesse que comprar o tesouro, ele não teria dinheiro para comprar. É por isso que ele faz o investimento. Se você achou R$1.000 e você tem que vender as suas coisas no valor de R$1.000 para comprar R$1.000, você fica do jeito que está. Mas se você passa num terreno, tem um tesouro lá de R$1 milhão, você vende as coisas que você tem, compra um terreno por 1.000 e nesse terreno está enterrado 1 milhão, você ganhou. Certo? Então você não tem dinheiro para pagar R$1 milhão, mas você tem dinheiro para pagar 1.000 do terreno. E você não paga parcelado. Você dá tudo que você tem, todo o seu ser, toda a sua alma, e entende que aquilo tem um valor inestimável. Não é sobre comprar, não é sobre merecer. É sobre entender que aquilo é inestimável a ponto de você abandonar qualquer outra coisa que você tenha na vida para ter aquilo. Tá? E onde entram as obras então? Porque se a salvação é de graça, onde entram as obras? Porque aí entra aquele conflito, né? Calvinismo e arminianismo, aquele conflito de fé e obras, né? Onde entra isso? Como que eu faço? Porque significa então que se a salvação é de graça, eu vou ser salvo mesmo que eu faça qualquer coisa, mesmo eu posso fazer o que eu quiser que eu vou ser salvo do mesmo jeito? Não é sobre isso que nós estamos falando. Não é esse o processo. Você não compra a salvação por causa das suas obras, mas as suas obras são resultado da fé que você tem. Aonde está escrito isso? Isso está escrito em Tiago. Tiago vai falar muito sobre essa relação entre fé e obras, e ele vai dizer que você mostra a sua fé por meio daquilo que você faz. Entende que isso é diferente de você comprar a salvação por meio daquilo que você faz. Mas é você agir coerentemente a sua fé. Certo? Então, vamos ler. Ele diz assim, Tiago, eu vou ler o capítulo 2. Capítulo 2, tem tanto rabisco aqui, diz assim, 2,14. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Mais pra frente, versículo 17. Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Quer dizer, é uma fé que não gera frutos, né? Ela é uma fé, talvez, racional. Você acredita que Deus existe? Beleza. Mas e daí? O que isso gerou em você? Só acreditar, uma fé racional, né? Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. E aí como que ele responde isso? Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostro a minha fé por meio das minhas obras. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a fé é um organismo vivo, é uma coisa viva, né? Que naturalmente vai gerar frutos. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui nesse ambiente, aqui nesse escritório, no meu escritório. Se eu acreditar, se eu tiver fé, se realmente isso for uma verdade para mim, que ao sair por aquela porta vai acontecer uma tragédia comigo, ou eu vou me preparar para isso, ou eu não vou sair por aquela porta. Por quê? Porque a minha atitude é coerente àquilo que eu acredito. Então essa é a relação entre fé e obras. A relação entre fé e obras se baseia no fato de que você age coerentemente à sua fé. Então, você tem fé? Tem. Você recebeu essa fé de Deus. Isso é dom gratuito de Deus, certo? Para você. A fé Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é dom de Deus para você, presente. Toma, de presente isso aqui. Como você reage ao recebimento dessa fé? Você age de acordo com aquilo que você acredita. Então a fé é uma demonstração, as obras são uma demonstração
do que você acredita de fato. Então, se você acredita que Jesus é o seu Salvador e você honra a Jesus como seu Salvador, você vai agir de acordo com a fé que você tem. Essa é a relação. A Bíblia é clara nesses dois conceitos, de que a salvação é pela graça, é de graça, você ganhou isso, você encontrou, você estava andando, tropeçou no tesouro. Então o que você vai fazer? Vai agir de acordo com o seu entendimento de o quanto isso vale e vai entregar tudo o que você tem a sua vida inteira em prol daquilo que você recebeu. Entende? Essa é a relação. É isso que diz a parábola. Então não se enganem, não se enganem. Não existe a possibilidade de você comprar o tesouro. Não existe a chance de você pagar pelo tesouro. E aqui no caso o ancião fala terreno, ele nem entende qual que é a figura principal. A figura principal nem é o terreno. A figura principal, o reino do céu, é o tesouro, não é o terreno. Ele nem consegue entender isso. Então não existe a possibilidade de você pagar. E a questão aqui não é soberba, é exatamente o oposto. Quão soberbo é alguém que acha que pode pagar para entrar no céu? Quando alguém fala para mim assim, olha, você tem uma visão reformada aí, calvinista, monergista, sei lá, o pessoal fala um monte de coisa. E você é soberbo porque você acha que você ganhou, que você tem a salvação, que você foi escolhido. Gente, presta atenção. Eu entendo que isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Eu não tenho mérito nenhum na minha salvação. Ao contrário de quem acredita que pode pagar pelas prestações do terreno. Isso é soberba. É achar que você pode comprar o terreno no céu. Achar que você pode pagar pela sua salvação. Isso é ser soberbo. É não reconhecer a suficiência de Cristo. Não reconhecer que o que Cristo fez é o suficiente para pagar por tudo aquilo que você precisaria pagar e não vai conseguir. E dizer, olha, Jesus pagou uma parte, mas a parte quem vai pagar sou eu, porque eu vou entrar no céu, porque eu sou o cara. Muito complicado, hein? Muito complicado. Então assim, eu quis trazer esse vídeo porque é uma igreja grande, é um assunto complexo, que muita gente não entende direito, muita gente não entende como funciona essa relação entre fé e obras, e acho que é necessário a gente deixar isso muito claro para que você não caia na armadilha de achar que o mérito é seu, porque isso não é bíblico. Outras religiões acreditam nisso. O cristão não deveria acreditar porque a Bíblia diz exatamente o contrário. Certo? Então, Deus abençoe você, espero que você tenha entendido. Deixa suas perguntas, seus comentários aqui embaixo, respeitosamente. Se quiser deixar sugestão para os próximos vídeos também, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, aquele negócio todo lá. Fique com Deus. Tchau.